Estão, gente? Estamos animados para a nossa oficina de hoje? So this workshop is not English, it's Portuguese, but you can go in translation, and then you have the translation of the whole thing we are speaking. I say, right, Bento? So guys, we go to begin the workshop. A gente vai começar a nossa oficina, gente. É muito prazer, eu sou a Ana. Tô falando de São João del Rei, Minas Gerais. E eu tô muito animada com essa oficina hoje. Bento, se você quiser se apresentar também. Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo, né? AM Eduardo. Se vocês puderem se apresentar no chat aí pra gente, falar de onde estão falando. Oi, gente, eu sou a Alice. Tô muito animada para ver os projetos de vocês hoje, hein? Eu sou Pedro e estarei aqui para tirar dúvidas técnicas. Então, gente, a nossa oficina vai falar um pouquinho sobre o Scratch desplugado. E aí, vocês têm aqui no Central, a gente vai ter o Section, e aí tem o chat, que é o nosso chat da nossa sessão. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir mandando por ali que a gente vai estar online para poder ajudar vocês. E ali em Translation vai estar a tradução para a língua de vocês, tudo que a gente estiver falando. E aí, qualquer dúvida, dificuldade, podem ir mandando no chat também, que a gente vai tentando ajudar vocês. E aí, a gente vai fazer uma oficina mais dinâmica, a gente vai ter umas atividades mão na massa, e aí o Bento vai contar um pouquinho de como é que vai ser a nossa oficina hoje. É isso aí, pessoal. A gente sabe que nem todos os lugares têm acesso ao computador para poder trabalhar o Scratch. Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje é um pouquinho de como fazer a computação criativa com o Scratch desplugado a partir de uma letra, né? E esse projeto ele foi iniciado na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa com o Minha História em Blocos, que é uma versão bidimensional, né, de 2 dimensões, no papel, de programação, né, e também da parte criativa. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, para quem não teve acesso ao material, né, que é um material que fica disponível nesse site, como que a gente pode criar junto aqui. Então, eu tenho vários materiais aqui, mas vocês podem criar junto com a gente apenas com papel e lápis, caneta, não precisa de mais nada. Só isso já é o suficiente para trabalhar. Mas, de qualquer forma, né, nós vamos mostrar aqui um pouquinho quais são os materiais que a gente tem. Mas antes, para vocês terem uma ideia de como funciona o Scratch desplugado, né, vou virar um pouquinho a minha câmera aqui, pegar um papel. Eu vou usar um papel maior um pouquinho, que é uma folha aqui A3, mas pode ser uma folha comum, A4, né? E eu vou dividir essa folha em 2 partes. Então, esse daqui é o setup da nossa atividade, né? Construindo um pouco o que a gente precisa para poder criar juntos. Então, eu tenho aqui uma linha. De um lado, eu vou colocar a parte de programação, o code. Programação. E do outro, eu vou colocar a parte da história. Então, eu criei aqui o meu setup para poder fazer o meu projeto. Eu vou usar uma folha menor para fazer os cenários, né? Backgrounds. Então, eu tenho aqui uma folha A4, eu vou cortar em 2. Lembrando que a gente ainda não está fazendo a oficina, pessoal. A gente só está preparando o material para poder fazer a nossa oficina. Então, tem aqui algumas folhas que vão servir de cenários aqui para mim. Eu vou colocar sobre a parte da história, né? Do lado de cá, né, para quem teve acesso ao Minha História em Blocos, pode imprimir, se quiser, os bloquinhos.
Eles são semelhantes aos do Scratch, né? Estão em português. Mas para quem não teve acesso, pode usar post-it, pode usar, por exemplo, pedaços de folha cortados, né? Então eu vou fazer um bloco para vocês verem, sem colocar nenhum conteúdo da história ainda, é só o bloco. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né, diga, que é o bloco, né, para fala, e eu já tinha feito aqui alguns balãozinhos de fala para os meus personagens. Ó. Então eu posso recortar esses balãozinhos depois. Então vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrever aqui, diga hello, né, olá em português, né, o balãozinho também, o personagem vai dizer hello. Para quem como eu não tem muita habilidade com desenho, vocês podem usar personagens prontos, por exemplo, adesivos, eu tenho aqui um chaveiro, né? Então eu posso colocar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui do lado da programação, o personagem vai dizer hello, né? Esse aqui é o Banguela, tá, gente? É o nome dele em português. Então o meu personagem aqui é o Banguela, é o nome dele. E aí eu vou recortar rapidinho aqui o balãozinho para a gente poder usar na história. Então, vou tirar aqui o balão. Isso. Agora que eu estou aqui com o meu balãozinho, terminei de cortar ele. Então, eu já tenho um início de história aqui, onde o meu personagem, que está num cenário em branco, né? Eu não fiz nada no cenário ainda, ele diz hello. Né? Então tem um bloco de programação, então eu trabalho aqui a parte da lógica, do lado de cá estou trabalhando a minha história, a minha criatividade, né? O meu enredo. Então a gente pode fazer várias coisas, a gente ainda vai criar os cenários, né? A gente vai mostrar muitas coisas para vocês, mas então cada bloco que eu fizer aqui, eu posso colocando alguma coisa na história. Então eu vou construindo de um lado, vou construindo do outro. Vocês podem começar pelos personagens, pela história, pode começar pelos blocos, só que a gente ainda vai fazer para vocês, né, contar uma fábula, e a partir dessa fábula, então a gente vai poder criar a nossa história. Agora, antes da gente começar, vocês podem, se quiser, arrumar papel, lápis, é o suficiente, né? Quem tiver aí pedaços de adesivo, personagens que quiser usar na história, vai ser bacana. E nós vamos traduzir para vocês a história, tá bom? A gente vai falar a história em português e o tradutor vai passar para vocês a história em inglês. Né? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui alguns materiais que eu tenho, que eu separei de antemão para poder usar nessa atividade. Não precisa ser os mesmos, pessoal. Pode usar qualquer coisa que vocês tiverem aí na casa de vocês. Então, eu tenho aqui alguns pedaços de fita, né? Tem alguns botões, né? Qualquer coisa que eu possa colar. Tenho até pétala de rosa, uma pétala de rosa que eu sequei aqui. Tenho alguns olhinhos, né? Little eyes, alguns pequenos olhos para poder utilizar. E tenho até algum material orgânico, alguns temperos que não estão mais, né, úteis para poder usar na cozinha. Eu vou utilizar esses temperos como tinta orgânica. E a gente vai mostrando para vocês durante a nossa criação. A nossa atividade é bem dinâmica, pessoal. A gente vai criando aqui e vocês vão criando aí também. Ana, como é que vocês estão de materiais aí? Eu acho que a Alice e o Pedro querem mostrar um pouquinho dos materiais, hein? A gente tem cola glitter, papel crepom, canetinha, lápis de cor, tesoura e os papéis dos bloquinhos. Ai, que bacana, Pedro. E você, Alice, o que você tem de legal aí? Aqui a gente tem cola colorida, glitter também, aquarela, papel crepom, a gente tem folhas coloridas e os bloquinhos também. Ai, que bacana. Então agora a gente vai começar a contar para vocês a história da criação do dia e da noite, de acordo com a lenda dos Carajás. Deixa eu... Ana, é só importante falar para o pessoal que Carajás, né, é uma comunidade indígena aqui do Brasil. Né, então essa lenda, né, ela é baseada na história que
que eles contaram que passaram de gerações em gerações. Isso mesmo. Agora os meninos vão contar para vocês um pouquinho dessa história. Corria a lenda entre os índios caranjás de que à noite vivia prisioneira dentro de um coco de tucamã, guardado no mais fundo dos rios pela boiúna, a grande serpente. Naquela época aconteceu o casamento da Tuilá, filha de Boiúna, com o índio Aruanã. Certa vez, Aruanã disse à sua mulher: Tuilá está muito sonolento, mas que não conseguia dormir, pois não havia noite. Com pena do marido, a indígena resolveu enfrentar aquele mistério, e daí seguiu por um caminho secreto que só ela e sua mãe, a Boiúna, conheciam. Para encontrar a noite, era preciso que a indígena invocasse a sua mãe com um chocalho mágico. Com um chocalho mágico, guardado pelo peixe jaraqui, no fundo do Iguarapé. Tuilá entregou finalmente o chocalho mágico a Aruanã. Misteriosamente apareceu o sapo Arutsan, que logo alertou o indígena a jamais abrir o coco sem a ajuda de sua mulher. E assim, o indígena partiu à procura da noite, numa longa viagem ao desconhecido, a fim de ajudar Aruanã. O jacaré Arurá disse-lhe que a casa da boiúna ficava logo abaixo da primeira arara vermelha, que ele avistasse no céu. Agradecido, o indígena seguiu a viagem. Ao perceber a arara vermelha no céu, Aruanã sacudiu o chocalho na esperança de chamar a grande serpente. Ao chegar perto, Boiúna, a grande serpente, disse para o valente índio que já sabia o que ele procurava, o que por isso trouxeram do fundo do rio o coco de Tucamã, a ser aberto apenas na presença de sua filha, Tuilá. Mas tenha cuidado, jamais tente abrir sozinho este coco. Resista às tentações, advertiu novamente a grande serpente. Eu o fechei com cera de abelha, e se for aberto longe da minha filha Tuilá, todas as coisas se perderão. Aruanã partiu e está de volta para a aldeia. Em meio à longa viagem, o indígena ouviu um estranho ruído dentro do coco, despertando a sua curiosidade. Mas nisso surgiu uma voz do alto de um galho. Era o pássaro Anuquaçu, que o advertia. Não esqueça o que falou a grande serpente. Se você abrir o coco, tudo se perderá. Bento, está mutado. Obrigado. Temeroso, o indígena continuou sua viagem de volta, tomando novamente de forte curiosidade. Aruanã quis abrir o coco, mas foi mais uma vez alertado, agora pelo peixe jaraqui. Cuidado, Tuilá entregou-lhe o chocalho em confiança. Se você abrir o coco, tudo se perderá, e você se perderá também. Apesar de tantos conselhos, o indígena não resistiu à sua curiosidade e foi à margem do rio fazer uma fogueira, a fim de derreter a resina que vedava o coco. O que acontece agora? O que saiu do coco? Gente, o que acontece agora? O que vocês acham que saiu do coco? Vamos criar uma história imaginando o que saiu do coco? O que aconteceu no final da história? Comece pensando os cenários, se for mais fácil para você. Quais são os personagens? O que fará Aruanã? Não tem problema se não der tempo de terminar. Então, pessoal, agora a gente vai criar a nossa história juntos, usando os bloquinhos desplugados do Scratch no papel. E aí os meninos já prepararam algumas coisas. Vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder ir conversando e mostrando o que a gente está criando. É isso aí, Ana. Eu aqui, como a história nos pede para poder pensar o que vai sair do coco, né? Eu vou criar primeiro um cenário aqui com palmeiras, que é uma coisa bem brasileira. Tá? E aí, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou pegar um material que eu gosto bastante,
que é esses potinhos de isopor mesmo, né, as bandejas que a gente tem acesso aí no supermercado. E eu vou usar um pouquinho de cola, só para dar uma ideia para o pessoal, né, das coisas que dá para fazer. Eu vou usar um pouquinho de cola aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Bandeja, cola. Eu vou colocar um pouquinho desse tempero orgânico, que é uma alga, né, verde. E vou misturar para fazer uma cola colorida orgânica aqui. Eu vou fazer uma técnica que eu achei muito legal, que é pegar um pedaço de papelão que tem esse desenho e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim e vou criar aqui umas folhas da minha palmeira no meu cenário. Eu estou usando aqui a folha do cenário agora. Então, vou fazer aqui uns desenhos. Como eu mencionei para vocês, eu não sei desenhar muito bem, então eu estou usando aqui uma técnica para fazer uma palmeira aproximada aqui. Vocês vão me dizer se está ficando bacana ou não. E depois, O Pedro vai mostrar um pouquinho do que ele está fazendo também, Bento. Vamos lá, tá? Pedro. A gente já começou fazendo os personagens. Agora a gente está terminando o cenário. Pedro, conta pra gente quais são os personagens que você está fazendo. Pode falar. Quais personagens você está fazendo? Esse aqui é o Pedro, que eu fiz, o Pedrinho. Aí eu fiz o meu personagem, você, eu. E eu fiz a Vitória. A gente está em 3. Bacana, gente. Eu tô vendo, a gente tá aqui na mesma sala, eu tô vendo várias coisas legais. Daqui a pouco eles mostram pra vocês. E vocês aí, Alice, o que vocês estão fazendo de legal? A Maria quer mostrar o cenário dela? A gente começou pelo cenário também. Mostra aí, Maria. O que vocês usaram para fazer? Aquarela. A gente usou aquarela para fazer o cenário e papel crepom. Ai, que bacana, gente. E você, Bento, fazendo os temperos? Isso, para usar o verde, para fazer o verde eu usei alga, para fazer o marrom eu usei canela. Mas são temperos que estavam já há muito tempo guardados, né? Não serviriam para comer. Então estou aproveitando para fazer aqui uma tinta orgânica. Fica um pouquinho mais legal de usar, eu gosto dessas coisas. E eu vou fazer também aqui, né, a minha versão do indígena Araunã. E eu gosto muito de fazer personagens que são articulados. Vou mostrar para vocês um que eu fiz para uma outra história, que é essa flor aqui, que ela tem articulação, que é um colchete, né? Então aqui tem um colchete. Então eu consigo fazer com que as pétalas possam abrir e fechar. Então ela pode ficar murcha num dia de calor. Quando eu coloco água, a pétala fica bem mais viva. Então eu vou usar uma técnica parecida para fazer o meu personagem, o Aruanã, só que eu vou usar esses percevejos aqui, esses colchetes. E vou usar um papelão. Eu gosto bastante do papelão, que é um material muito acessível, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um pedacinho de papelão, onde eu posso prender aqui o percevejo, né? E eu cortei aqui, por exemplo, um pedaço de papelão mais fino, de caixa de remédio ou caixa de cereal. Então, eu estou usando aqui uma caixa de cereal aberta, né? E a partir desse bracinho aqui eu consigo fazer uma articulação. Meu personagem pode se mover. Então dá para fazer várias fantasias, como se fosse o Scratch online, né? Onde a gente tem ali o personagem, por exemplo, com o braço levantado, o braço abaixado. Então estou pensando em usar essa técnica aqui para poder fazer a articulação dos meus personagens. Mas os personagens não precisam ser articulados, né? Pode fazer de várias formas.
Que bacana, Pedro. Pedro não, Bento, desculpa. Que bacana, Bento, adorei. Os meninos estão já criando a história também, né, gente? Vocês querem contar um pouquinho? Como é que tá sendo a história de vocês? O pessoal que tá aí online também, se quiser contar pra gente no chat o que vocês estão fazendo da história, a gente vai adorar saber. E Ana, é legal também falar para o pessoal que no slide 5 que está aqui na apresentação, logo abaixo do nosso vídeo, né, eles podem ter acesso a uns exemplos de bloco. Então, eu criei o bloco diga, mas eu vou criar, por exemplo, o bloco cenário. Eu vou criar 2 cenários. Eu vou colocar esse cenário da floresta. Então, vou usar aqui a cor roxa para colocar esse cenário, né? Nosso background. Vou fazer 2, porque eu quero fazer 2 cenários para a minha história. Então, a história termina com Araúna chegando próximo ao rio para poder, né, saber se ele abriu o coco, né? Ele estava abrindo o coco. Então, eu vou chamar um cenário aqui que é floresta com o rio. Então, ainda vou fazer o rio aqui, né? E vou fazer um cenário que é, por exemplo, a aldeia. Então, eu vou usar esses blocos também. E aí estou pensando ver se eu vou colocar mais algum personagem para conversar com a Launan, ou se eu já vou colocar o Coco como um personagem, ver o que sai de dentro dele. Estou pensando aqui ainda. Eu tô curiosa pra saber como é que o Pedro, o Christopher e a Vitória vão colocar eles na história. Vocês querem contar um pouquinho? A gente tá decidindo ainda onde a gente vai colocar os personagens. Nosso cenário, por enquanto, tá ficando assim. A gente desenhou de caneta e colocou papel crepom para representar as cores, as folhas. Ai, eu adorei o desenho de vocês. Ficou muito bonito o cenário, hein? Eu acho que o cenário deles vai ficar bem maior, Bento, do que só meia folha. Vocês, Alice, mostra aí o que vocês estão fazendo. A gente está terminando de fazer o cenário. A gente está fazendo a parte que ele derrete o coco. Ó, Alice, chega o seu desenho mais perto da webcam para as pessoas verem, tá bem bonito. Muito legal, gente. A Ana perguntou, falou que o Pedro, por exemplo, eles estão fazendo um cenário grande. Não tem problema, pessoal, usar uma folha para a história e usar uma outra folha para os blocos de programação, tá? Do jeito que vocês quiserem. É bem aberto e livre, dá para usar a imaginação, usar o material que tem disponível. Inclusive, se vocês quiserem contar uma outra história, né, tiverem outros personagens, quiserem fazer de uma outra forma, não tem problema. O importante é a gente trabalhar o nosso pensamento criativo aí, utilizando essa computação criativa desplugada. Então agora eu vou fazer meu segundo desenho também, né? Minha aldeia. Eu achei muito bonito o que o trio da Alice tá fazendo ali. Eu tô aqui do lado, eu consigo ver. Eles estão usando aquarela para poder fazer o fundo e tá muito bonito o desenho deles. Eu tô curiosa pra saber a história de vocês. E você, Ana, você já imagina o que vai sair do coco? Ai, eu não sei o que vai sair do coco ainda. Cada vez que a gente conta essa história, sai uma coisa muito legal do coco. Teve uma vez que a gente deu essa oficina aqui na escola, inclusive, e aí teve uma criança que falou que o Chaves tinha saído do coco. El Chavo de 15 em espanhol, né? Pra mim foi a melhor coisa que saiu do coco foi essa. Não sei se a Verô tá com a gente aí lá do México, mas ela conhece. A gente tem várias pessoas aqui. A gente tá com a Sandra, com a Sandrinha, com a Sandra Elias. A gente tá com a Verô, com o Cássio. A gente tá com os pais dos meninos também online.
A Tracy. Oi, Tracy. São várias pessoas. Tássio. Oi, Sandra Liz. Olha, meus cenários estão bem simples. Eu acho que dá para poder contar um pouco da história, mas a gente pode incrementar com vários materiais, viu, pessoal? Depende do que vocês têm disponível, o que vocês querem utilizar. Eu vou focar um pouquinho agora em fazer meu personagem. Normalmente, pessoal, quando eu desenho um personagem, né, eu utilizo aquela técnica, né, muito sofisticada, sabe? De fazer os pauzinhos assim. Mas hoje eu não vou usar essa técnica, não. Hoje eu vou usar o papelão e vamos ver como é que fica. Se fica interessante pra gente. Então eu vou cortar um corpinho aqui. Mas enquanto isso, o Pedro quer mostrar ali. Agora a gente está terminando de colorir o cenário e a gente já decidiu onde vai ficar os personagens. Esse personagem que está correndo vai correr atrás do cachorro e eu acho que vai cair um coco na cabeça dele, da árvore. Aí os outros vão estar sentados, um vai estar no escorregador. E é isso. Ah, então vocês vão entrar na história também. Sim. Ah, que legal, gente. Alice, você quer mostrar o que você está fazendo também? Como é que estão progredindo na história? A gente decidiu fazer a história como se ele tivesse abrido o coco com a mulher dele. O que aconteceria se ele tivesse abrido o coco com a mulher dele? Ah, você já sabe o que vai sair do coco? Então a gente está pensando ainda. Vocês estão dando os bloquinhos como? Vocês estão fazendo os bloquinhos ou vocês estão usando os prontos? A gente está usando alguns prontos e alguns a gente está fazendo. Mostra um pouquinho. Por enquanto a gente colou só um. Que é o ponto de como vai iniciar a história. Para iniciar a história. Eu estou fazendo aqui, né, uma versão articulada, como eu mencionei, do corpinho com os bracinhos. Acho que os bracinhos ficaram pequenos. Vou tentar aumentar esses bracinhos. E aí eu vou fazer aqui agora a cabeça. Ela também vai ser articulada. Eu acho que os olhinhos que eu tenho são um pouco grandes para fazer aqui. Vai ficar muito grande. Acho que eu vou ter que colocar olhinhos menores se desenhar. Aí eu vou usar esses olhinhos talvez no que vai sair do coco. Estou pensando aqui ainda. Então, vou desenhar aqui com a canetinha os olhos. O nariz. A boquinha. Depois eu faço o cabelo, né, Nath? Vamos ver se vai ficar legal aqui com o pescoço articulado. Às vezes careca fica legal também. Pode ser também. Exatamente. Vamos ver se vai ficar preso aqui. Uma coisa para iniciar a história, não é isso? Tô preso, mas acho que eu vou ter que aumentar meus bracinhos aqui, colocar mais uma parte. Mas por enquanto acho que está dando para o pessoal entender qual a ideia do articulado, né? Dos personagens que possam se mexer. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu posso colocar assim, ó. Lá no Scratch a gente tem o bloco fantasia, né? Então eu vou criar aqui fantasia. E como a gente tem vários personagens, eu coloco o nome do personagem embaixo aqui, ó. Então esse aqui é o Aruanã. E aqui dentro eu coloco o que ele está fazendo. Então eu posso colocar, por exemplo, Aruanã com o coco. De Tucumã, né? Com o coco. Conferência.
Então, eu fiz um bloco aqui, está em português, né? Tá, Fantasia é o nome do bloco. Aruanã é o personagem. Estou usando 3 cores diferentes para mostrar. E aqui está o que ele está fazendo, né? É a fantasia que ele está usando. Então, eu posso colocar, por exemplo, os bracinhos aqui, como se ele estivesse segurando alguma coisa. E eu vou usar, né? Vou usar um papel mesmo para fazer o coco de Tucumã. Ele costuma ser laranjado. Então, vou usar aqui uma cor laranjada para fazer o coco. Aqui uma bolinha. Esse coco é uma fruta, tá, gente? Aqui do Brasil. Eu vou recortar. Bento, enquanto você está fazendo, para quem já tiver feito a história e quiser compartilhar lá no nosso Padlet, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês e a gente vai mandar o link no chat. Aí quem quiser já ir compartilhando o que está fazendo, a história lá no chat, lá no nosso Padlet, lá no nosso compartilhar, a gente vai mostrar e conversar um pouquinho sobre o que vocês fizeram. Eu acho que os meninos aqui já estão acabando a história deles. Eu tô curioso para ver o que eles estão fazendo. Ó, eu já fiz aqui banana com coco. Acho que meu próximo bloco vai ser já mostrar o que sai do coco, porque o nosso tempo é curto. Aí não dá para fazer uma história muito longa, mas eu posso continuar trabalhando depois, vocês também, pessoal. Não precisam terminar agora, né? Então essa aqui é a fantasia, ou seja, o Aruanã está segurando o coco, né? E eu vou pegar agora o coco aberto. Então, como o Aruanã abriu o coco lá na nossa história, eu vou pegar um pedacinho de papel e vou fazer o coco aberto para a gente saber o que vai sair daqui de dentro. Eu vou desenhar aqui uma metade, outra metade. Então, eu posso considerar também que o coco é um personagem, pessoal. Então, eu posso colocar o coco como personagem, a fantasia coco fechado, e depois a fantasia coco aberto. Aí eu teria 2 personagens até agora. O Aruanã, que é articulado, e esse personagem aqui, que é o coco aberto. Então, vou fazer aqui também um bloquinho de fantasia. E o nosso personagem, nosso sprite, ele tá, que agora é o coco. E vou até fazer mais um para ele. Então, fantasia. Coco. Os blocos, pessoal, pode estar feitos antes, né? Como a gente mostrou aí no link do Minha História em Blocos, na página da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Mas quem quiser pode fazer os blocos também conforme for pensando na história. Então, fantasia coco aberto e coco fechado. Estou pegando um pouquinho de tinta aqui no meu papel. Então, eu vou guardar esses bloquinhos para usar depois. Eu acho que a Alice quer mostrar o que elas estão fazendo ali na história, né, Alice? Mostra seus bloquinhos aí pra gente. A gente está desenhando os nossos próprios bloquinhos agora. Ai, que bacana. E vocês aí, Pedro, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão criando os bloquinhos ou estão usando os prontos? Os 2 primeiros a gente usou pronto, agora a gente está criando esses outros. Aí agora a gente vai começar a encaixar. Mostra de novo, Pedro, que eu coloquei o spotlight em você. Ah, que bacana. Aí vocês criaram um em velocidade agora, né? E aí o legal de fazer o Scratch desplugado é que a gente pode criar nossos próprios bloquinhos também. E você, Bento, como é que você tá aí? Então, por enquanto, eu estou aqui com o cenário floresta com o rio, né? Que está ali guardado. Deixa eu já colocar ele aqui de uma vez. Então, meu primeiro bloco é cenário com o rio. E aí, nesse cenário com o rio,
né? Eu vou tirar a aldeia daqui, porque eu não vou usá-la agora. Eu tenho a fantasia do Aruanã com o Coco, e o Coco está fechado, são dois personagens. Então, Aruanã com o Coco fechado na mão dele. Aí eu crio um bloco aqui que é multifantasia para, né? Então vai ser o Coco, esse bloco é para o Coco, e a fantasia vai mudar para aberto. Então é um bloco de mudança de fantasia, né? E depois aparece aqui o Coco aberto. Se a gente quiser ir tirando fotos, inclusive usar um software como o Stop Motion Studio, é legal porque a gente vai gravando toda a sequência do que está acontecendo no papel. Então eu posso tirar uma foto assim, né, com esses blocos, o cenário floresta, o personagem Aruanã com o Coco na mão, né, a fantasia do Coco é fechada, ou seja, o Coco está fechado ainda, aí tiro uma foto. Aí agora eu coloco mude de fantasia para Coco aberto. Aí venho aqui, abro o meu Coco, né, e coloco aqui que o Coco está aberto agora. Tiro mais uma foto. Então eu posso mostrar na sequência do meu pensamento lógico que eu estou fazendo aqui em relação aos bloquinhos e a parte criativa. Então agora falta fazer, Ana, o que vai sair do Coco. Eu ainda não pensei o que vai sair do Coco. Na verdade, pensei, mas estou na dúvida se eu vou fazer isso mesmo. Né? Então falta só isso para mim agora, para terminar a história que eu quero contar hoje. Então seria agora mais um bloco que seria aparecer um personagem novo. Né? Então eu posso usar o bloco mostrar, porque esse personagem ainda não estava no nosso cenário. Então vai ser mostrar. E o personagem vai ser o que sai do Coco. Então, falta para pensar ainda o que vai sair do Coco, mas já tenho aqui, ó, o cenário é o rio, o personagem nosso está com a fantasia com o Coco na mão, o Coco está fechado, agora está aberto, o Coco estava fechado. Aí coloquei o bloco de mudar a fantasia para Coco aberto, o Coco abriu, e agora eu vou colocar mostrar um personagem que ainda não apareceu na história. Curiosa, Ana? Eu tô curiosa, e eu tô mais curiosa ainda porque a Alice vai mostrar o finalzinho da história deles já também, né, Alice? Sim, a gente fez. O que saiu do Coco, se ele tivesse abrido com a mulher dele, era uma aliança de casamento, que ele ia pedir ela em casamento. Achei fofo. E vocês já colocaram lá no Padlet de vocês a história? Sim. Ah, então daqui a pouco a gente compartilha. E vocês, Pedro, vocês já vão dar tempo de acabar a história de vocês ou o tempo tá curto para poder acabar? Não vai dar tempo, porque a gente começou a fazer os bloquinhos, agora a gente tá terminando de colorir. Eu vou compartilhar minha tela de novo, Bento, para poder a gente ver o que eles colocaram lá. Já tem algumas coisas no Padlet. Aqui tem o QR Code, gente. Para quem quiser tirar uma foto do QR Code, ter acesso ao nosso Padlet. Esse é um Padlet dessa oficina que a gente faz, então tem várias imagens de várias vezes que a gente já fez essa oficina. E vamos vir aqui. Aí aqui, ó, eles colocaram. Olha que lindo que ficou o desenho, gente, de aquarela. Consigo dar zoom? Consigo. Eles usaram aquarela, gente. Olha, ficou lindo. Então, de parabéns, gente. Vamos ver agora o outro. Nossa, gente, cada um mais lindo que o outro. Olha, mas ficou lindo esse desenho. Gente, eu queria desenhar assim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, gente. Quer mostrar o seu, Bento? E aqui a gente vai ter várias vezes que a gente vai ter essa oficina, então a gente tem várias histórias. A gente tem uma da Ellen aqui, que bonitinho, um videozinho que ela fez. Vamos ver. A gente tem o Marco, gente, o Marco ele faz parte do nosso núcleo e ele é desenhista, então a gente já vê aqui como é que é diferente os desenhos, né? Como é que ficou lindo também. Vamos ver. Nossa, aqui ficou grande também, olha que legal. Esse aqui ela usou post-it. Ah, Bento, quer mostrar como é que tá ficando no finalzinho da sua história, então? A gente poder Sim. contar o que realmente saiu do Coco. Então eu fui aqui para um lado tradicional da história, né? Eu
coloquei aqui um ser, que ele vai absorver toda a luz do dia, que não deixava eles dormirem, para que a noite possa existir. Então, não vamos colocar um nome nele ainda, não batizei a minha criação, mas eu adoro usar olhinhos, né? Então eu fiz aqui um ser que vai sair de dentro do coco, e a minha história vai continuar dessa forma. Então, ele vai absorver toda a luz que existia para que a noite possa começar a existir. E já que agora a noite pode começar a existir, né, eu vou deixar eles irem para a cabana para poder dormir. Lá na oca, na cabana deles, na casa que eles moram. Não sei se vocês gostaram da minha história aqui, né? Você já vai existir agora, né, uma parte de um ser de luz que absorve a luz lá do dia e eles podem dormir. Então, ainda falta fazer os bloquinhos aqui e acabar de contar a minha história. Vamos descobrir o que saiu do coco agora no final da história? A natureza mergulhou na mais profunda escuridão e logo foi povoada pelos terríveis habitantes das trevas. Em plena escuridão, Aruanã seguiu tristemente sua viagem de volta. Arrependido por não ouvir tantos conselhos e ter causado a noite eterna, e retornou à aldeia com a vergonha de encontrar a sua mulher. Finalmente, Aruanã encontrou Tuilá e lhe devolveu o chocalho mágico. A indígena, mais uma vez, com pena do marido, o perdoou e disse-lhe: não se preocupe, das trevas eu irei criar o dia e a noite. De um lado terá um luminoso sol e do outro a lua e as estrelas. Ao chegar a um pequeno riacho, Tuilá fez barro com um boneco em forma de pássaro e disse: tu serás o cajubi, o pássaro que anunciará a separação eterna do dia e da noite. E logo as trevas tornaram-se noite, e dela surgiu a luz. Os dois enamorados, Aruanã e Tuilá, sob a proteção da noite e das estrelas, puderam então se encontrar, dormir e ter muitos filhos. E assim a tribo dos Carajás começou a ser povoada. Então, no final da história, a Tuilá resolveu tudo e fez o dia e a noite. E é dessa forma que os Carajás, que é uma das tribos indígenas mais antigas do Brasil, contam como foi o surgimento do dia e da noite. Alguém acertou, será? Saiu? Não sei. E aí, só para título de curiosidade, para quem quiser conhecer um pouquinho, nós somos o Núcleo Vertentes de Aprendizagem Criativa aqui do Brasil. E aí, no primeiro QR Code, a gente tem o nosso Instagram, para quem quiser dar uma olhada. E também a gente eu faço parte do Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas da Universidade Federal de São João del Rei, que faz parte do Núcleo Vertentes também. E a gente criou essa oficina, essa história, junto com os meninos. Acabou que a gente não falou no início, mas os meninos que estão aqui, eles fazem parte do Clube Criativo da escola, que é uma iniciativa lá que o Mitchell vai falar para a gente no final do livro dele, que seria a Sociedade Criativa. E a gente está tentando criar uma sociedade criativa aqui na escola. Então, parabéns, gente, vocês foram maravilhosos. E também, para quem nunca ouviu falar da aprendizagem criativa em si, tiver curiosidade, a gente tem o curso Aprendendo Aprendizagem Criativa, que ele vai ter um pouquinho dos capítulos do livro do Mitchell sobre aprendizagem criativa, e é um ótimo início para quem quiser conhecer. E é isso, pessoal. Muito obrigada por todos que estão aqui. Foi incrível estar com vocês nessa oficina, foi uma oportunidade incrível para a gente, para mim e para os meninos. E a gente está encerrando a nossa oficina já, para quem quiser sair um pouquinho, dar uma respirada. E é isso, os meninos vão agradecer também, não vão? Vai lá, Pedro, agradece. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada, gente, pela presença de vocês. E é isso, gente. A gente vai encerrar nossa oficina já, para quem quiser ir tomar uma água, tomar um suco antes da próxima oficina. E foi um prazer, gente. Muito obrigada por todos que estiveram aqui conosco. O Bento teve que dar uma saidinha, porque ele vai apresentar agora com a Verô um Ignite Talk. Então, eles vão falar um pouquinho sobre a iniciativa dos Scratch Days. Então é isso, gente. Muito obrigada. E boa conferência do Scratch para vocês.